Meus irmãos, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aqui. Muito obrigado vocês por me receberem aí tão gentilmente, me acolherem tão calorosamente, né? Eu ainda estou pegando um pouquinho do jeito, né? Fui cumprimentar algumas mulheres e aí tem a questão dos beijinhos, são dois, né? Eu estou tentando guardar isso, né? A gente dá um aí, sai, e aí a pessoa fica meio que no meio do nada. Enfim, mas é isso, né? E tem um pouco até a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios. Enquanto isso, eu vou rapidamente só complementar um pouquinho daquilo que o Flávio já falou para vocês aqui, né? Eu estou aqui com a minha esposa Amanda. Ah, nós temos dois filhinhos, o Isaac de 4 anos, o Ian de 2 anos. E eu estou pastoreando a Igreja Batista Farol. A gente começou a igreja no dia 31 de agosto do ano passado. Então, na próxima semana, nós vamos completar um ano de igreja, né? Foi bem recente mesmo. E a gente também está, assim, de alguma forma, num momento parecido com o de vocês, né? Relembrando de algumas coisas, bem menos tempo de história, mas o mesmo Deus, a gente pode ver a mesma graça, Ele fazendo coisas tremendas lá também. E de alguma forma, vindo para cá, na minha cabeça ficava assim, tá, como é que vai ser a nossa comemoração de 12 anos? Né? E ansioso para ver o que Deus vai fazer lá. E muito animado de ver o que Deus tem feito aqui. Então, ah, muito legal estar aqui com vocês, muito mesmo, estou muito feliz. E, enfim, espero que Deus use a minha vida para falar um pouquinho ao coração de vocês e encorajá-los naquilo que Deus já tem feito aqui na CBM. Ah, enfim, 22 de agosto, né? Pelo que o Flávio me falou, foi exatamente nesse dia, 12 anos atrás, que nascia a comunidade batista de Macaé. E, de novo, é uma alegria ver, assim, de uma forma muito clara, como Deus ele foi conduzindo essa igreja. Conversei um pouquinho com o Flávio hoje, né? Eu já tinha perguntado algumas coisas para ele também, depois que ele me fez o convite. E ele comentou um pouquinho de como começou, 25 mais ou menos pessoas, um grupo de casais mais jovens. E hoje vê uma igreja completamente diversa, com muitas crianças aqui na frente. Isso é precioso demais. Esse é precioso demais. E eu não sei se você já parou para pensar sobre a igreja, no sentido assim de que ela, por mais que a gente esteja acostumado com ela é um milagre completamente sobrenatural de Deus. A gente vem para cá todo domingo, né? Vocês vêm para cá, eu vou lá na minha igreja todo domingo. E a gente se acostuma com esse contexto. A gente está indo para a igreja, a gente está indo para a igreja, a gente vê a igreja crescendo, a gente vê as dificuldades, a gente passa por elas. E a gente tem a tendência de achar que tudo é muito natural. Mas nada do que acontece aqui é natural. Esse grupo de pessoas completamente diverso não é algo natural. É algo completamente sobrenatural. Mas a gente está tão acostumado com a ideia de igreja que a gente não se assusta mais, no bom sentido, se assustar no bom sentido, com aquilo que Deus tem feito no nosso meio. E a minha tentativa aqui, hoje e amanhã, vai ser de tentar te ajudar a entender um pouquinho mais de como é precioso aquilo que vocês têm aqui, aquilo que nós temos lá, aquilo que Deus criou com o nome de igreja. Nesses 2 dias a gente vai fazer uma breve passagem pelo livro de Efésios, principalmente do capítulo 1 até o começo do capítulo 4, tentando olhar um pouquinho para isso, tentando entender um pouco melhor o que é que a gente tem aqui. Cara, o que é a igreja? De onde que a igreja veio? Para que ela existe? Como que ela vive? Parece aquele negócio do Globo Repórter, não lembro quem lembra disso aí, né? Nem sei se é Globo Repórter, era Globo Repórter que chamava, né? De onde vêm, como vivem, o que comem. É isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E essas são algumas perguntas que elas são importantes porque se nós não entendemos o que é a igreja, nós não saberemos para o que ela existe. E muito menos como ela deve viver. E mais do que isso, se nós não soubermos realmente o que é a igreja, nós não iremos valorizá-la como nós deveríamos. Alguns aqui têm filhos pequenos, eu vi alguns aqui na frente. Né? Talvez se não é o seu caso agora, talvez você vai ter que fazer um esforço um pouquinho maior para se lembrar um pouquinho antes. Mas quem aqui, que já foi pai, nunca passou pela situação de comprar um presente muito legal para o seu filho
E aí quando você entrega o presente para ele, ele gosta mais do embrulho do que do presente. Ou então tem um presente super legal, e aí uma garrafinha PET com feijão parece mais legal para ele. Tem um aspecto aqui que é legal, de que eles se divertem com pouco, mas também tem um aspecto de que eles não sabem o valor das coisas. E por isso, muitas vezes, eles não valorizam aquilo que eles deveriam valorizar. Por vezes eu vejo que nós não valorizamos muito a igreja, porque nós não entendemos muito bem o que ela é. Porque nós não entendemos o que custou para que Deus construísse esse povo que nós chamamos de igreja. Muitas vezes nós não vivemos igreja como nós deveríamos e nós não somos gratos pela igreja como nós deveríamos, porque nós simplesmente não entendemos o que ela realmente é. E Deus, por meio do apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar exatamente o que é a igreja nos primeiros capítulos de Efésios. Essa carta aqui ela foi escrita para uma série de igrejas na região ali da Ásia Menor, que é hoje o oeste da Turquia, na região ali da Ásia, né, como eu falei. E tinha essa cidade de Éfeso, que era muito grande, muito conhecida, talvez a maior igreja daquela região. E Paulo escreve para aquela igreja, tentando ajudá-los a entender, primeiro, o que Deus fez individualmente por eles. Depois, o que Deus fez para eles como comunidade. E depois ele vai falar sobre como eles devem viver agora, tanto individualmente quanto em comunidade. O livro de Efésios, de alguma forma, ele é dividido em duas partes. Tem uma parte mais de doutrina e uma parte mais prática. Os capítulos 1 a 3, Paulo vai falar muito mesmo sobre a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Tem aquele trecho bem conhecido de Efésios capítulo 2. E o grande tema que Paulo vai desenvolver é a nossa união com Cristo. Nós somos salvos e nós somos unidos a Cristo. Agora, nós temos uma nova identidade. E essa nova identidade, por mais que ela tenha um aspecto individual, cada um de nós é salvo individualmente, ela se desenvolve num contexto coletivo. O plano de Deus nunca foi salvar uma pessoa, sempre foi fazer para ele um povo, composto dessas pessoas que são novas criaturas. E aí, a partir do versículo 11 do capítulo 2, até agora o que a gente vai ver no finalzinho do capítulo 3, Paulo vai desenvolver o que é então essa nova comunidade. Como que essas novas pessoas se comportam juntas? Como que elas devem viver juntas? O que elas são, na verdade, juntas? E aí depois, a partir do capítulo 4, de falar um pouquinho sobre isso amanhã, a gente vai ver aspectos muito práticos de como nós agora vivemos com base em quem nós somos em Cristo. Essa é a ideia da nossa união com Cristo. Nós somos unidos a Cristo. E aí, como o próprio Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver, que agora eu vivo na carne, eu não vivo mais na carne, mas eu vivo pela fé, naquele que morreu e se ressuscitou por mim. Então, como que agora nós vivemos? Nós temos uma nova identidade. Como que nós vivemos? E aí, no capítulo 2, agora já trazendo um pouco mais para o contexto que a gente vai trabalhar aqui, depois de falar sobre como nós somos salvos pela graça, no versículo 11, Paulo começa, portanto, porque vocês foram salvos pela graça. Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Aí fala assim, poxa Paulo, mas você acabou de falar que a gente foi salvo, e como assim agora a gente tem que se lembrar daquilo que a gente era? Ele vai começar agora a trabalhar esse aspecto dessa unidade. Deus nos salva de novo, individualmente, mas não para que nós vivamos isoladamente. Ele nos salva individualmente para que nós vivamos em comunidade. E essa comunidade ela só é possível porque a parede de inimizade, que é o que ele fala no capítulo 2, foi completamente quebrada por meio da cruz de Cristo. O sangue de Jesus, ele tira essa barreira que existia antes entre nós e Deus e entre nós e as pessoas ao nosso redor. Isso aqui parece um negócio muito simples, porque, de novo, a gente está acostumado a viver aqui nesse contexto de igreja. Mas eu não sei se você já fez esse exercício, e para a gente, assim, eu, no caso, né, o Flávio, outras pessoas que às vezes estão aqui em cima pregando, a gente tem o privilégio de poder ver isso de uma forma muito clara todo domingo. Mas, pessoal, eu estou aqui em pé, né? Olhando para vocês sentados aí, eu vejo pessoas completamente diferentes. E eu falo isso só visualmente.
Eu não conheço muitos de vocês. E se eu fosse conhecendo, as diferenças elas ficariam cada vez mais claras. Porque nós temos personalidades diferentes. Nós temos gostos diferentes. Não quero entrar muito no mérito aqui, mas nós temos times diferentes. Isso é sempre um assunto delicado, né? Por que a gente está aqui junto? O que é que nos une? Não é um biotipo, não é a camisa de um time, não é uma personalidade específica. É o sangue de Jesus que nos une. O sangue de Jesus quebra a barreira que antes existia. E é isso que Paulo vai desenvolver no capítulo 2, nos versículos 11 até o versículo 22. Ele fala principalmente no versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. A comunidade batista de Macaé não é um projeto que deu certo. A comunidade batista de Macaé é uma igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo e que é composta por pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo e que estão unidas por causa do sangue de Cristo. E que agora tem a responsabilidade e o privilégio de falar para outras pessoas sobre esse mesmo Cristo, que é aquele que vocês têm aqui em comum. Esse é o valor da igreja. Custou o sangue do nosso Salvador. Se nós valorizamos aquilo que custou caro, então nós precisamos valorizar a igreja, porque não tem nada mais precioso do que o sangue de Jesus. Se nós cuidamos daquilo que custou caro, então nós precisamos cuidar da igreja, porque não tem nada mais precioso do que o sangue do nosso Salvador. O Evangelho, então, que é o sangue de Cristo derramado naquela cruz e a sua ressurreição, é o que torna a igreja possível. Meus irmãos, não existe igreja se não existe Jesus. Não existe igreja sem Jesus. Pode ser qualquer coisa, pode ser um clube, pode ser muito legal, inclusive, mas não é uma igreja. E também não existe uma união de pessoas diferentes sem Jesus. E tudo isso agora vai nos trazer para a pergunta que introduz o tema dos versículos 1 a 13, que é o que a gente vai desenvolver um pouco mais aqui nessa noite. Efésios 2, 11 a 22, a gente comentou um pouquinho sobre isso, nos mostra que Deus fez um povo novo, do nada, por meio do sangue de Cristo. Mas para quê? Qual é o objetivo da igreja? Essa é a pergunta dessa noite. E Paulo vai dar resposta usando uma palavra meio curiosa aqui, que é a palavra mistério. Todo mundo aqui, eu acho que já leu ou assistiu, né, uma história de mistério. Sherlock Holmes, Agatha Christie. Talvez se você não é muito da pegada cultural, Scooby-Doo, né? Scooby-Doo. Aparece um crime, aparecem os suspeitos. E aí a graça do negócio é tentar descobrir quem que é o culpado. E aí fica aquele negócio, aquela tensão na sala, né, enquanto você está assistindo. Todo mundo tentando descobrir primeiro, só para chegar e falar assim, eu já sabia. E sempre tem aquela pessoa que sempre erra, mas no final fala assim, eu já sabia. Né? Só que quando a Bíblia usa a palavra mistério, ela não está falando necessariamente sobre esse tipo de mistério. Tem algumas diferenças. A primeira diferença é que numa história de mistério, o segredo é uma charada que pode ser descoberta. Mas a palavra mistério na Bíblia ela não tem esse aspecto. Ela não vai ser descoberta a não ser que alguém revele, no caso, Deus revelando. Não é que tem as dicas e a gente pode chegar a uma conclusão. Não. Deus tem que revelar essa conclusão. No versículo 5 do capítulo 3, Paulo vai falar, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens esse mistério. A segunda diferença é que numa história de mistério, o que se revela no fim é um culpado. Alguém vai preso. Mas no mistério de Deus, o que se revela no fim é um Salvador. Alguém que foi preso e morto no nosso lugar. Mas que não é alguém culpado, muito pelo contrário. E a terceira diferença é que numa história de mistério, quando o mistério se abre, a história normalmente acaba, né?
O filme termina quando é descoberto quem foi o culpado. Mas na Bíblia o que a gente vê é que quando o mistério é revelado, a história está começando para aquele que acabou de descobrir o mistério, que é o caso de Paulo. Paulo, ele teve os seus olhos abertos para esse mistério. E o que começa a acontecer? Começa o ministério do apóstolo Paulo. Meus irmãos, para cada um de vocês aqui, e para a igreja como um todo, a história começou quando o mistério foi revelado. Em algum momento da história, vocês tiveram seus olhos abertos para quem era Jesus Cristo. E aí era uma nova história, que agora não tem mais fim. Então existem algumas diferenças. Agora a pergunta continua. O que é esse mistério, então, que ficou escondido por séculos? Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13. Eu estou lendo na versão NAA, então, se tiver alguma diferença, é por causa disso. Mas acompanha comigo a leitura do texto. Efésios capítulo 3, versículos 1 a 13. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, da Tua palavra, e nós pedimos ao Pai que o Senhor fale conosco por meio do Seu Espírito. Abra os nossos olhos, nos ajuda a compreender com mais profundidade a preciosidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, para que nós glorifiquemos ao Senhor pela forma como nós vivemos igreja. Essa é a nossa oração e nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. No meio dessa passagem, no versículo 6, Paulo vai responder para a gente o que é esse mistério. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso é o que Deus guardou escondido por séculos. O mesmo Evangelho junta pessoas completamente diferentes para revelar a multiforme sabedoria de Deus. E aqui, meus irmãos, de novo, olhando para esse salão, isso aqui fica muito óbvio. Vocês creem no mesmo Evangelho, nós cremos no mesmo Evangelho, mas nós somos pessoas completamente diferentes. E essa diversidade é preciosa para revelar quem é o nosso Deus. E Paulo vai mostrar isso em 3 movimentos aqui. Ele vai falar sobre o mistério do Evangelho nos versículos 2 a 6. Ele vai falar sobre o ministério do Evangelho nos versículos 7 a 9. E ele vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus nos versículos 10 a 12. O mistério do Evangelho, o ministério do Evangelho e a multiforme sabedoria de Deus. E aí no versículo 13 ele vai terminar com uma aplicação. Então vamos começar aqui no versículo 2, o mistério do Evangelho. Paulo começa falando que a graça de Deus, esse mistério, foi confiado a Paulo. E depois no versículo 3 ele fala que me foi dado a conhecer o mistério. O mistério foi confiado a Paulo, foi dado a Paulo. Ele não descobriu nada, ele não era alguém mais esperto, ele não era o dono de nada. Foi confiado a ele. Ou seja, ele é um mordomo, ele é um servo, ele é um ministro, como ele vai falar mais para frente.
E isso aqui, por si só, já tem implicações enormes e significativas para a gente. O mistério do Evangelho não pode ser alterado. O que eu quero dizer com isso? A mensagem do Evangelho é uma só e ela precisa ser comunicada com fidelidade. Nós não temos autorização divina para mexer na mensagem do Evangelho. Nós não podemos fazer isso. A nossa responsabilidade ela é muito simples. E muitas vezes nós é que complicamos. Deus nos deu a mensagem do Evangelho e Ele quer que nós proclamemos essa mensagem. Foi confiado a nós. E nós temos que agora proclamar essa mensagem. Em 2 Coríntios capítulo 5, o mesmo apóstolo Paulo ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador ele não decide nada pela sua nação. Ele só comunica para os outros povos aquilo que já foi decidido pelo presidente, pelo rei, pelo imperador, quem quer que seja. Nós somos embaixadores de Cristo. E a mensagem, o mistério que foi revelado, como a gente vê aqui no versículo 6, é que os gentios, nós no caso, somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E esse versículo aqui, por mais que a gente leia isso, a gente acha, poxa, ok, muito legal isso aqui, muito legal. Foi um versículo revolucionário para as pessoas daquela época. Porque assim, sempre foi possível um estrangeiro fazer parte do povo de Deus. A gente vê isso acontecendo desde lá de Gênesis. Abraão, Deus chama ele lá de Ur para trazer para a terra prometida. E a gente vê em vários momentos da história pessoas de outros povos entrando para fazer parte do povo de Israel. Nós vemos isso, por exemplo, de uma forma muito clara com Rabi, com Ruth, com outras pessoas e até mulheres que aparecem na linhagem de Jesus lá em Mateus capítulo 1. Pessoas de outros povos que entraram, mas elas entravam por um caminho. Essas pessoas elas tinham que trilhar um caminho. Elas tinham que virar judeus. Circuncisão, no caso dos homens, seguir a lei de Moisés, o calendário, a comida, todas aquelas práticas que a gente vê em Êxodo e Levítico, aquele livro que a gente normalmente pula na nossa leitura bíblica anual, né? Cheio de leis que a gente não entende muito bem, tem um contexto histórico muito específico. Mas as pessoas de outras nações, elas tinham que fazer tudo aquilo. Elas quase que entravam pela porta dos fundos no povo de Deus. Mas o que Paulo está dizendo agora, que é o que ninguém sabia, é que no fim, todos entrariam não pela lei, não pela circuncisão, não pelos costumes, mas pela fé no Senhor. Pela fé no Senhor. Inclusive, a gente vê traços disso lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 6, quando Deus diz que Abraão creu nele, e isso lhe foi imputado como justiça. Uma porta só. E gentios e judeus entrando nela, por ela do mesmo jeito. O mistério não era que os gentios entrariam, era como eles entrariam. Eles entrariam pela fé. A porta é a mesma para todo mundo. Ninguém entra pelo que fez. Nem o judeu entrou pelo que fez, nem o gentio entrou pelo que fez. Todo mundo entra pelo que Cristo fez. E eu estou falando isso aqui, eu não acho que isso aqui é novo para nenhum de vocês. Mas como isso impacta a forma como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Porque todos nós entramos da mesma forma, na mesma família. E nenhum de nós entrou por mérito nosso. Tem aquela famosa frase, né? Aos pés da cruz, todos nós somos iguais. E nós nos esquecemos disso nos nossos relacionamentos do dia a dia. Nós olhamos às vezes as pessoas por cima, como os judeus faziam com os outros povos. Nós achamos que nós merecemos mais. E aí quando uma outra pessoa ela tem alguma coisa de evidência, e ela começa a fazer algo muito legal, ao invés de se alegrar com aquilo que Deus tem feito através da vida da pessoa, a gente vai ficar chateado, porque não é a gente que está em evidência. Isso acontece, não sei se é aqui, lá às vezes acontece. E a gente começa a ver que uma falta de compreensão do Evangelho impacta os nossos relacionamentos na igreja. O que Paulo está dizendo é que nós somos co-herdeiros, co-membros, co-participantes. Nós somos
unidos. Nós somos iguais. Porque o que nos salva é o Evangelho. Nós entramos pela fé em Jesus Cristo. Eu não entro porque eu sei mais ou menos. Eu não entro porque eu tenho uma habilidade X ou Y. Eu entro porque Jesus Cristo me colocou para dentro. Cada um de nós aqui foi assim. E é interessante como Paulo ele constrói essa ideia aqui, porque ele fala co-herdeiros. Aqui na nossa tradução está membros do mesmo corpo, mas a ideia é co-membros. A gente não tem essa palavra. Na época de Paulo ele também não tinha, ele inventou uma palavra aqui para fazer isso. E co-participantes da promessa. E aí, quando a gente quer dar ênfase em alguma coisa, a gente vai falar um ão, sei lá, mais, melhor, não as duas coisas juntas, né, porque mais, melhor não pode. Mas na cultura judaica, que era a cultura de Paulo, eles enfatizavam por meio da repetição. E quando eles repetiam 3 vezes algo, era o máximo de ênfase que eles podiam dar. Não sei se você lembra de Isaías capítulo 6, quando os anjos ali estão diante da presença do Senhor, o que eles falam? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Paulo aqui ele está falando juntos, juntos, juntos. Essa é a ideia de Paulo. Inseparavelmente juntos. Não tem como ser mais junto do que a igreja é uma comunidade de pessoas juntas. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque nós somos muito legais e nós nos amamos muito? Não, não é só isso. Porque o sangue de Jesus é o que nos une. E meus irmãos, não tem uma cola mais forte do que o sangue de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos co-herdeiros, co-membros, co-participantes da promessa. E, meus irmãos, tudo isso para dizer, de uma forma aqui resumida e muito profunda, que todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós entramos pela mesma porta. Ninguém é melhor ou pior. Ninguém é mais ou menos importante. E, de novo, a gente ouve isso e a gente pensa, poxa, que legal. Mas como é difícil viver isso. Como é que eu amo, de verdade, um irmão que pensa diferente de mim? Esse ano é um ano bem delicado nesse sentido. A gente está se aproximando de algo que tem o potencial de separar igrejas. Acho que você sabe do que eu estou falando. E não é um jogo de futebol. Eleição esse ano. Como é que eu amo um irmão que talvez vote diferente de mim? Como é que eu vou tratar essa pessoa com amor da mesma forma que eu trato aquela pessoa que pensa exatamente igual a mim? Ou nos ministérios. Poxa, aquela pessoa ela toma uma decisão diferente. Ela canta de um jeito diferente. Ela quer fazer as coisas de um jeito diferente. E o meu jeito é melhor, porque afinal de contas o nosso jeito sempre é o melhor, não é verdade? Nós sempre estamos certos, não é verdade? E a gente quer, às vezes, do nosso jeito. Por quê? Porque a gente acha que a gente é melhor. Porque a gente acha que a gente sabe mais. Porque a gente acha que, no final das contas, Deus foi muito sortudo de ter a gente no corpo dele. Deus precisava muito de mim. E nossa, que bom para ele que eu estou aqui. No final das contas, esse é o nosso pensamento. Sei que você dá risada aí, né? Pessoal, isso é profundo. Deus não precisava de nenhum de nós. Nós não merecemos nada. Tudo o que nós temos é graça do Senhor. Ele nos trouxe aqui única e exclusivamente por causa da graça dele. Por meio do sangue do Filho dele. E todos nós somos iguais. Como que isso impacta a forma como eu vou me relacionar com as pessoas? A cruz, o sangue de Cristo derramado, me reconciliou com Deus. Como que isso impacta agora a minha reconciliação com os meus irmãos? Eu sei que tem pessoas difíceis. E eu não, assim, eu vou falar um pouco mais sobre isso amanhã, mas eu não sei se você já parou para pensar que talvez você seja a pessoa difícil para uma outra pessoa. Né? Como que a gente pode viver em amor, em paz uns com os outros?
por meio do sangue de Jesus. Eu não sei se você já viu um mosaico de perto. Né? São várias peças quebradas, tortas, de tamanhos diferentes e cores diferentes. E elas são colocadas juntas para formar uma arte. Nenhum pedaço vale alguma coisa por si só. Eles só valem alguma coisa quando eles estão colados naquela arte. E mais do que isso, a gente só enxerga a imagem quando a gente está olhando de fora. Isso é uma coisa assim, né, que talvez aqui, embora eu não conheça tanto vocês, para mim é muito mais fácil de enxergar. Porque quando a gente está no meio da bagunça, tudo é bagunça. Mas quem olha de fora, às vezes consegue olhar para a bagunça e falar assim, nossa, que bagunça bonita. Quando a gente está no meio do negócio, parece que tudo está dando errado às vezes. E às vezes é lógico, tem coisa para melhorar. Mas, meus irmãos, a igreja do Senhor é um projeto maravilhoso. E a gente não pode se esquecer disso. É Deus juntando pessoas completamente diferentes, como nesse mosaico, para comunicar uma mensagem maravilhosa. E, de novo, nesse sentido, eu quero encorajar vocês, porque ninguém chega aqui depois de 12 anos sem ter, de alguma forma, entendido isso e vivido isso. Talvez não de forma perfeita, não, nenhum de nós somos perfeitos, mas sim de forma fiel. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui desde o começo, e não é esse o ponto. O ponto é que cada um de vocês tem contribuído para aquilo que tem acontecido, independente do momento em que você entrou na história dessa igreja. E isso mostra que, de novo, apesar de termos coisas para trabalhar, Deus tem feito algo precioso aqui. E Ele tem usado a vida de cada um de vocês para fazer isso. Porque se tem uma coisa que todo mundo veria num mosaico, é um buraco sem uma peça. Quando as peças estão lá, talvez você não veja todos os detalhes, mas se tira uma peça, todo mundo vai ver que tem uma peça faltando. Deus, Ele coloca cada um de nós para que nós cumpramos um papel dentro do corpo. Então continuem firmes naquilo que Deus os chamou a fazer aqui. Para revelar esse mistério do Evangelho. Que aí é o ponto que Paulo vai trabalhar nos versículos 7 a 9. O ministério agora do Evangelho. O Evangelho era um mistério, foi revelado. Nós entramos por meio da fé em Cristo Jesus. Nós somos todos iguais. O que a gente faz com isso agora? A gente vai sair contando para todo mundo, é isso que a gente faz. A gente vai sair proclamando essa mensagem. E, inclusive, Paulo ele vai deixar isso muito claro. Ele fala no versículo 1, eu, prisioneiro de Cristo. E depois no versículo 7 ele fala, eu, ministro do Evangelho. Assim, poxa, prisioneiro ou ministro? É, as duas coisas. Inclusive, ele estava preso porque ele pregava o Evangelho. E aí ele continua, no versículo 8, e ele fala um negócio que a gente lê, a gente fala assim, tá, mas, poxa, aí Paulo forçou um pouquinho, né? Ele fala, a mim, o menor de todos os santos. Pessoal, se Paulo é o menor de todos os santos, quem somos nós? Quem somos nós? A gente lê isso aqui e fala assim, Paulo, você que foi o maior apóstolo de todos os tempos, você que foi o maior evangelista de todos os tempos, você que escreveu 13 cartas aí que a gente tem na nossa Bíblia, você é o menor de todos os santos? É claro que você não é. Mas qual que é o ponto de Paulo aqui? O ponto, e aí tem uma ênfase que a gente não consegue pegar aqui, né? O que Paulo está dizendo é basicamente assim, eu sou o mais menor de todos os santos. A gente não pode falar isso, né? Eu já falei sobre isso. Gramaticalmente está errado. Mas tem uma ênfase aqui no que Paulo está falando. Eu sou mesmo aquele, tipo, poxa, eu estou bem lá embaixo. Por que Paulo está falando isso? Não era falsa humildade. Não era tipo, oh, coitadinho de mim, Paulo, pô, você é muito legal, vai lá, Paulo. Ele não é isso que ele queria da igreja de Éfeso. O que a gente vê aqui é a compreensão profunda que Paulo tinha do Evangelho. E como isso levou Paulo a uma compreensão muito profunda do pecado dele.
Imagina que você está no fundo de uma caverna. Lá é tudo muito escuro, você não consegue ver nada. E aí você começa a caminhar em direção a uma luz lá no fundo. E conforme você começa a caminhar, você começa a ver que, poxa, tem alguma sujeira na sua perna. E aí você vai dar uma batidinha aqui e tal. E aí você anda mais um pouquinho, você começa a ver um pouquinho mais de luz, aí você vê que também seu braço está sujo, você começa a limpar. Até que você vai caminhando, caminhando, e quando você chega lá fora, você vê que você está completamente sujo. Não é que lá dentro você estava menos sujo, é que lá dentro você não conseguia enxergar. O que a gente vê na vida de Paulo é que ele tinha uma compreensão tão profunda desse brilho que é o Senhor, que a sujeira dele ficava muito evidente para ele. E esse é um sinal de maturidade. Alguém que acha que nunca está errado, está muito errado. Provérbios fala sobre isso. O sábio sabe que não sabe de nada, mas o tolo acha que sabe de tudo. Paulo era alguém que conhecia o Evangelho. E mais do que isso, ele sabia que o Evangelho não era sobre ele, era sobre Jesus. Por isso que ele fala, eu sou o menor. Por quê? Porque eu não quero ficar em evidência. Eu não estou nem aí se as pessoas vão lembrar de mim ou não. Eu quero que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Essa era a preocupação de Paulo. E, meus irmãos, o que está acontecendo aqui nessa igreja há 12 anos, o que está acontecendo aqui nesse final de semana, é e precisa ser sempre sobre Jesus. O sucesso da igreja ele é medido por quanto os membros e as pessoas que passam por aqui conhecem mais sobre Jesus. Por quanto elas se tornam mais parecidas com Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é: eu sou pequeno, não importa quem eu sou, importa quem Jesus é. O sucesso da igreja, ele não é visto só na questão numérica. Ele também é. Mas ele é visto principalmente enquanto as pessoas que estão aqui estão se tornando cada vez mais parecidas com Jesus. E isso eu creio que pode ser muito um encorajamento para nós. Porque a gente tem a tendência de olhar humanamente para os números. E, de novo, não estou falando que isso não deve ser uma preocupação. Uma igreja saudável, ela vai crescer. A gente espera que ela cresça. Mas o sucesso ele é medido muito mais por quanto cada um de nós conhece mais a Jesus Cristo. Depois de que você chegou aqui, quanto que você conhece mais sobre Jesus Cristo? Quanto que você conhece mais sobre a palavra? Como que você se parece mais com Jesus? Esse é um exercício muito, muito importante que a gente faça. Porque nos encoraja a ver aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós também. De olhar para as pessoas aqui e lembrar de histórias e falar assim, poxa, eu lembro daquilo que a gente conversou um tempo atrás e eu vejo como você tem lidado diferente com isso hoje. Poxa, eu lembro daquela dificuldade um tempo atrás e como a gente passou juntos por isso hoje. E ver como Deus tem conduzido a sua igreja à semelhança do seu filho. E aí Paulo, então, ele quer comunicar essa mensagem para que mais pessoas conheçam. Ele quer manifestar a todas as pessoas as insondáveis riquezas do Evangelho. E aqui, pensando nisso, eu quero deixar duas perguntas para você. A primeira é, quem foi que Deus usou para trazer o Evangelho até você? E a segunda é, quem é que Deus quer alcançar por meio de você? É certo que Deus usou alguém. Pais, avós, amigos, eu não sei. Mas seja grato a Deus pela vida dessa pessoa hoje. Manda uma mensagem, demonstra gratidão por essa pessoa. Você não estaria aqui hoje sem a instrumentalidade de alguém. A gente se esquece disso muitas vezes. É certo que Deus usou alguém. E é certo também que Deus quer te usar. Anunciar o Evangelho não é simplesmente uma obrigação. Também é uma obrigação. Mas não deve ser um peso. Quem foi realmente alcançado e entende de onde foi tirado, quer levar isso para outras pessoas também. Quem é que Deus quer alcançar por meio de você? Deus chama cada um de nós ao ministério do Evangelho.
Se algum dia você entendeu o mistério do Evangelho, Deus quer usar você no ministério do Evangelho. O Evangelho chega até as pessoas por meio de gente comum como nós. Mas ainda fica uma pergunta aqui: para quê? Qual é o objetivo da gente comunicar o Evangelho? O objetivo, ele fala no versículo 10, é para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Alguns comentaristas eles discutem assim há séculos. O que significa esse negócio de principados e potestades? Se eles discutem há séculos, eu com certeza não tenho uma conclusão. O fato é, tem anjos, não sei se maus ou bons, talvez os dois, que olham para a igreja e aprendem sobre quem Deus é por meio daquilo que acontece aqui. Meio louco esse negócio, né? Mas é muito interessante pensar sobre isso. Por quê? Ajuda a gente a entender o tamanho daquilo que está acontecendo aqui. Meus irmãos, não é pequeno aquilo que Deus faz por meio da igreja. Não é pequeno. Você chegou aqui hoje, sentou na cadeira, aí você se levantou para cantar, e enquanto você está aqui cantando, cara, tem seres celestiais olhando para esse lugar e aprendendo sobre Deus. E o que é que eles estão aprendendo? A multiforme sabedoria de Deus. O que faz os anjos pararem para olhar não é que Deus salvou gente, é que Deus salvou pessoas completamente diferentes e colocou elas juntas para o mesmo propósito. Isso é muito maluco. Porque gente junta num lugar acontece em vários lugares. Voltando na ideia do time aqui, né? Pô, você vai no estádio, tem um monte lá de flamenguista, tem um monte de vascaíno. Por quê? Porque eles têm o Vasco ou o Flamengo em comum, alguma outra coisa. São pessoas que têm algo muito claro em comum. O que é que tem aqui que tem pessoas tão diferentes assim? A gente já falou sobre isso. É o sangue de Jesus. Olha o país que a gente vive. Cada vez mais dividido, cada vez mais em guerra. O meu lado contra o seu lado, todo mundo tentando ser certo. E aí um vizinho descrente, um colega de trabalho, ele olha para isso e ele fala assim, pô, é assim que o mundo funciona. Que não tem jeito, que a gente diferente não consegue conviver. Até que ele para olhar uma igreja. E aí ele vê gente que lá fora nunca ia sentar na mesma mesa, mas que aqui está sentada junto à mesa do Senhor. Gente que pensa diferente, que veio de mundos diferentes, que tem décadas de diferença de idade, chamando um outro de irmão. Eu não sei se aqui o pessoal tem o costume de fazer isso também, mas eu cresci num contexto em que eu sempre chamava todo mundo na igreja de tio e tia, né? E já teve gente que me encontrou assim e falou assim, nossa, mas você tem uma família bem grande, né? E essa família não se parece muito com você. E na minha cabeça assim, cara, eu tenho uma família muito maior do que ele imagina, com pessoas muito mais diferentes do que ele imagina. Por quê? Porque nós não somos unidos por algo necessariamente em comum aqui. O que nos une é o sangue de Cristo. E isso, meus irmãos, é um argumento que o mundo não consegue responder. 12 anos atrás, Flávio comentou comigo um pouquinho, era um grupo muito mais de jovens casais. E olha aqui o que Deus fez. Sei que eu estou sendo bem repetitivo nisso de alguma forma, mas é porque a gente perde a preciosidade daquilo que a gente está contemplando aqui. Pessoas que são diferentes, elas não são uma pedra no seu sapato. Elas são instrumentos do Senhor para formar em você o caráter de Jesus. Se todo mundo aqui fosse igual, ninguém aprenderia nada com ninguém. Então olhe para pessoas que são diferentes de você. Sabe aquela pessoa bem diferente? Eu sei que você consegue pensar numa. Que bênção que essa pessoa está aqui. Como que eu posso aprender com ela? Esse deve ser o nosso modo de pensar. Cara, eu quero aprender com ela. Como que eu posso fazer isso? O mesmo evangelho junta pessoas completamente diferentes
para revelar a multiforme sabedoria de Deus. Essa diversidade é um testemunho. É um testemunho. Por isso, coragem. Meio estranho, né? É assim que Paulo meio que termina. Ele fala no versículo 13, de um jeito até meio brusco. Parece que ele muda de assunto. Portanto, não desanimem por causa das minhas tribulações a favor de vocês. Tem toda uma história acontecendo aqui de um homem chamado Trófimo, que era de Éfeso. Paulo foi preso por causa desse cara, porque ele estava ajudando esse cara e trazendo ele para perto de Jesus, e aí ele estava em Jerusalém, enfim, um monte de coisa. Atos capítulo 21 fala sobre isso. O ponto é, as pessoas ali de Éfeso, eles olhavam para Paulo preso, e de alguma forma o que estava na cabeça deles era, poxa, Paulo está preso por causa da gente. Esse tal de Trófimo aí, que é um cara da nossa região aqui, poxa, Paulo foi preso por causa dele. E Paulo sabia disso, e sabendo disso, Paulo fala assim, olha, eu sei que de alguma forma que vocês estão assim, pensando é que pode ser culpa de vocês isso. Mas não desanimem. Não desanimem. Não é culpa de vocês. É honra para vocês. Paulo ele estava preso por causa do evangelho e daquilo que ele fez em favor dos efésios. E o que ele estava vendo na vida dos efésios era que eles estavam vivendo de acordo com aquilo que eles deveriam viver. Eles estavam proclamando o evangelho, eles estavam recebendo pessoas diferentes, assim como eles fizeram com o Trófimo. E ele está falando assim, olha, continuem, perseverem. Perseverem. Uma coisa que tem em qualquer igreja, e numa igreja de 12 anos com certeza também tem, é gente sofrendo em tribulação e gente cansada também. Gente passando por dificuldades, por vezes por causa do evangelho. Uma perseguição no trabalho, às vezes até na família. Às vezes gente cansada, gente que serve há muito tempo, e às vezes se pergunta, poxa, será que realmente é isso? Gente que já viu ideias darem errado, algumas pessoas queridas irem embora. Gente que às vezes parece que está carregando mais do que dá conta. O que Paulo está dizendo é que, de alguma forma, aquilo que a gente às vezes vê como um custo, Deus vê como honra. Com certeza a gente tem que tomar cuidado com o cansaço errado, mas servir bem ao Senhor também cansa. E o cansaço, quando ele é feito da forma correta, não é um sinal de que deu errado. É a marca de que nós temos de fato carregar a nossa cruz para servir ao Senhor. O evangelista Billy Graham, ele é bem conhecido, talvez alguns conheçam aqui. Ele dizia o seguinte: a salvação não nos custou nada, mas o discipulado nos custará tudo. Meus irmãos, é isso. É isso. Um soldado, quando ele está no campo de batalha, ele não se surpreende quando ele toma um tiro. Um cristão, quando está servindo ao Senhor, ele não deve se surpreender quando ele está cansado, ou às vezes até atribulado, ou até sofrendo algum tipo de perseguição. Isso faz parte da batalha em que nós estamos. Mas o que Paulo está dizendo é, não desanimem. Não desanimem. E é interessante que ele fala não desanimem no plural. Pessoal, sozinho nós desanimamos muito fácil. Mas juntos, a gente consegue ir um pouco mais longe. Deus não nos salvou para viver individualmente. Ele nos salvou para viver numa comunidade. E no caso de vocês, essa comunidade se chama Comunidade Batista de Macaé. Então, como é que cada um de vocês vai viver essa salvação individual aqui no contexto em que vocês estão? Como é que vocês individualmente vão contribuir para que esse mistério do Evangelho de fato seja
proclamado e visto através da vida de vocês, para que quando alguém chegar aqui por aquela porta, eles olhem, eles vejam um mosaico maravilhoso, de peças completamente diferentes, que foram colocadas lá pelo Senhor, por meio do sangue de Cristo, para revelar a glória dele. Cada um de nós, cada um de vocês, tem um papel a cumprir. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Cada um é único. Alguns às vezes mais únicos do que os outros, né? Mas cada um é único. Como é que a gente vai viver isso? Porque aquilo que nós temos aqui é precioso demais. O que comprou isso aqui é o sangue de Jesus Cristo. A igreja, ela é a noiva do Senhor. Às vezes eu fico parando para pensar nisso, eu falo assim, cara, isso é muito grande. É muito grande. Deus ama a sua igreja. E nós precisamos ter uma visão da igreja tão grande quanto Deus tem. Porque se nós não tivermos, nós não vamos perseverar e nós não vamos cuidar dela como nós devemos cuidar. Mas quando nós entendemos o Evangelho, a profundidade dele, nós vamos querer proclamar aquilo que Cristo fez para que mais pessoas participem disso e experimentem disso. E de novo, a exortação e o encorajamento que Paulo dá é não desanimem. Às vezes as coisas não vão caminhar exatamente como a gente gostaria. Às vezes vai ser bem difícil. Mas não desanime. Por quê? Porque a vitória ela é certa, meus irmãos. A vitória ela é certa. Eu quero terminar aqui pedindo para você dar uma olhada aqui em volta. É um desafio mesmo, você pode fazer isso, tudo bem, não tem problema. Virar a cabeça, tal, né? Toma cuidado com o torcicolo às vezes. Por que eu estou falando isso? Separadas, as peças de um mosaico, elas são só um monte de caco. Mas quando a gente olha isso junto, tem algo precioso. Nenhum de vocês se colocaram nessa imagem, meus irmãos. Deus colocou cada um de vocês aqui. Você não está aqui na CBM por acaso. Deus te colocou aqui. Nós fazemos parte de uma imagem que a gente não consegue ver inteira. Nenhuma peça do mosaico enxerga o desenho completo. Mas o artista ele enxerga. E ele já disse o que ele está fazendo com essa peça maravilhosa. Ele está mostrando ao universo quem ele é. O mesmo evangelho junta pessoas completamente diferentes para revelar a multiforme sabedoria de Deus. Por isso, não desanimem. Coragem. Vamos orar? Pai, por essa razão, porque o Senhor um dia nos salvou e nos colocou juntos nesse corpo, nós nos colocamos aqui de joelhos diante de Ti, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Deus, eu peço que, segundo a riqueza da Sua glória, o Senhor nos conceda que nós sejamos fortalecidos com o Seu poder, mediante o Seu Espírito, no íntimo de cada um de nós aqui. E assim, Deus, pela fé, que Cristo habite no nosso coração, que nós estejamos enraizados e alicerçados no Seu amor. E isso para que com todos os santos nós possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. E Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ao Senhor seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todos sempre. Amém.